mágica do Rogério aqui no Switcher. Começa mais uma edição do Esporte na Rede, seja muito bem-vindo. Vamos falar mais uma noite de esportes. Vamos falar sobre Copa do Brasil. Teve rodada ontem, quase todos os times já estão aí definidos para as quartas de final, faltando apenas um confronto que acontece hoje entre Cruzeiro e Chapecoense na Arena Condá. Também vamos falar de Campeonato Brasileiro, que tem rodada quente no final de semana. No sábado também tem a final do campeonato mais glamuroso do planeta, a UEFA Champions League, Real Madrid e Juventus. Belíssimo confronto. E, claro, a sua participação. Nesse primeiro bloco, a gente está um pouquinho desfalcado aqui, daqui a pouco chega minha assistente de palco, que hoje é uma outra equipe que eu vou apresentar para você. Afinal, eu disse para você na semana passada, Esporte na Rede, a gente vai trabalhar com duas equipes, quinzenalmente se alternando. Semana sim, semana não, você vai ver aqui os rostos, depois você vai se familiarizar com rostos conhecidos. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai falar da enquete daqui a pouquinho e quero convidar você a participar com a gente pelos nossos canais de comunicação. Como? Pela live no Facebook aqui da TV Destaque, TV.Destaque. Participe lá, responda a nossa enquete que está na nossa fanpage, Programa Esporte na Rede. E a nossa enquete dessa noite é se você quer ter um jogador como o Romero no seu time, mas daqui a pouco eu vou colocar a arte aí. Antes eu vou apresentar os comentaristas desta noite para dar um destaquezinho inicial. Vou começar por ele, que também é peça antiga do programa, então se você assistia ao Esporte na Rede aí há um tempinho atrás, você vai se lembrar dele, Diego Renan. Meu amigo, boa noite, que prazer tê-lo aqui comigo. O senhor não vai deixar de ser um fanfarrão e um polêmico que eu sei que o senhor é. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso novo Esporte na Rede em nova casa. Boa noite, Leandro, é um grande prazer estar aqui de volta. Tava com saudade, Leandro, e já para começar iniciando a polêmica, você falou que a Liga dos Campeões é o torneio mais glamouroso do mundo. Eu discordo. O mais glamouroso do mundo é a Lampions League. Eu sabia que você ia falar essa groselha. A Lampions League, e agora o Guardiola vai assumir para mudar os rumos do Inter. O Inter vai se dedicar apenas à Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai conversar mais ao longo do programa. Bom, também agora a gente vai apresentar a parte nova da equipe, uma parte nesse primeiro bloco, uma parte no segundo bloco, que o pessoal fica um pouco preso no trânsito. Sabe como é que é? Primeira vez que vem para Guarulhos, o pessoal não está acostumado, pega um engarrafamento ali na Dutra, um engarrafamento ali subindo a Tiradentes, o pessoal não conhece os atalhos, mas daqui a pouco vai estar aqui também o Napoleone Júnior, vai estar aqui a Priscila Cardoso para dar os canais de comunicação completos para você. E então, conhecendo uma parte da equipe que já está aqui presente no estúdio, ele que vai estrear comigo, um grande prazer trabalhar ao lado dele, Antônio Boaventura. Boa noite. Boa noite, Leandro. É sempre um prazer estar com vocês e além do mais, falar do esporte, né, que é uma coqueluche do nosso país. E, sem dúvida alguma, vamos retratar aí dos assuntos mais pertinentes deste esporte bretão, com certeza aqui no Esporte na Rede. Olha, eu tenho que operar tudo aqui, eu tô até com o celular na mão, daqui a pouco eu vou compartilhar a live aqui na nossa página, na nossa fanpage também, que já está com a live na TV Destaque, TV.Destaque, aproveite, comente lá, participe, que a gente vai tentar aqui, na medida do possível, já ler aqui os comentários para você daqui a pouco. Bom, já que o Diego gosta de polêmica, nesse primeiro bloco a gente vai discutir a nossa enquete da noite. Vamos colocar a enquete para você. A enquete, ó. Você gostaria de ter um jogador como Romero no seu time? Ah, eu gostaria, hein? Na verdade, a gente fez essa enquete porque o Romero tem sido muito criticado, alvo de muitas críticas. Ah, ele é grosso, ele é ruim, teve um problema com a presença. Foi com o Andreoli que ele teve um problema que compartilhar um vídeo. E aí ele não gostou, e aí ele não quis dar mais entrevista para a imprensa, enfim. O Romero ficou um pouco magoado, um pouco sentido. Tem se esforçado muito no Corinthians e muita gente ainda assim critica ele, inclusive muitos torcedores do Corinthians, né? Por incrível que pareça. Então eu pergunto a vocês queriam ter um cara como o Romero no seu time? Vamos justificar, vamos fazer uma introdução bacana, por favor. Bem, primeiramente, eu acho o Romero grosso. Eu sabia que ia falar segredo. Mas também acho que ele passou por uma sacanagem. Para quem viu a reportagem, depois ele até dominou bolinha de tênis, tudo. Então o que acabou viralizando foi aquela bobeada que ele deu de não conseguir dominar a bola. Mas você sabe qual que é a piada que está por trás disso? É que tinha uma foto dele com outras pessoas parecidas com ele, perguntavam assim: como você faz para identificar quem é o Romero mesmo? Aí falaram: é só você jogar a bola, que o que não dominar é o verdadeiro Romero. Bem, respondendo à questão sobre se eu gostaria de tê-lo no meu time, primeiro que eu acho que isso é extremamente subjetivo. Qual é o meu time? Meu time eu não tenho problema em revelar, eu torço pro São Paulo. São Paulo hoje está com o Lucas... Mas nem que você não revelasse. Não tem problema. A pergunta é para quem está assistindo. Não tem problema. O meu time... É o seu time de quem está assistindo, o meu mas time... aqui a gente faz uma análise, uma representação, indo pelo meu time, não teria espaço, porque o São Paulo está bem servido de atacantes.
mas também acho que não é o atacante dos sonhos de ninguém. Eu acho que ele acaba sofrendo um excesso de críticas, até porque o Corinthians tem um esquema defensivo muito bem armado. Calma, deixa eu embasar melhor a sua resposta. A pergunta não é se o seu time está bem servido de 50 eu sou de humanas, Leandro, eu tenho que problematizar a questão. Calma, eu também vou problematizar com você. A pergunta não é se seu time tem 800 atacantes, se tem vários pelo lado do campo, é se você queria um cara como o Romero no seu time. Independentemente do elenco. Você não queria? Não. Agora sim, justifique. Agora, por favor, fique à vontade. Não, eu não gostaria porque ele é um jogador esforçado, mas aqui é negócio, acho que não é nenhum atacante dos sonhos de nenhuma equipe. Acho que ele sofre críticas exageradas. Outro que me vem à cabeça rapidamente é o Souza, quando passou pelo Corinthians sendo substituto do Ronaldo. Era um jogador que fazia gols, mas acabava sofrendo críticas acima do correto, acima do racional, porque tinha que substituir um atacante talentosíssimo. E o Corinthians, por ser um time grande, naturalmente vai ter um nível de exigência no ataque muito grande, que o Romero não tem condição de atender. Eu acho que para times de elite, assim, o Romero está muito longe. Mas para times de segundo escalão, que eu não vou definir quais eu considero de segundo escalão, que eu não quero entrar nessa polêmica. Essa eu acho sacanagem. Então eu não gostaria do Romero. Senhor Antônio Boaventura, você gostaria de ter um jogador como Romero na sua equipe? Qual dos Romeros? O que está no Corinthians hoje. Eu preferi o irmão. Romero. O irmão dele, com certeza, é um jogador que bem mais completo do que o irmão. Agora, o Romero, que está no Corinthians, ele é um jogador, como colocou o Diego, é um jogador que apenas é esforçado, nada mais do que isso. Então, para ter um jogador esforçado no time, o futebol brasileiro tem as pencas por aí, dá para você escolher, não precisava nem importar um jogador do Paraguai, que é um futebol que passa anos e anos e ainda continua em evolução. Então, o futebol brasileiro, para jogadores esforçados, está bem servido. Aqui, ó, a Net Comitri diz que o Romero é polêmico demais. Gente, não, pera, vamos polemizar. Nem falar ele fala. Nem falar ele fala como ele é polêmico. Pera, vamos lá. O Romero é um cara esforçado? Sem dúvida. É um cara esforçado. Dá o sangue pelo time? Dá o sangue pelo time. Ontem nós tivemos um jogo Internacional e Palmeiras. Você viu algum jogador do Palmeiras dando sangue pelo time ontem? Palmeiras foi bem abaixo da crítica. Você viu algum dando sangue pelo time? Palmeiras deixou a desejar. Não é bom ter um Romero no time? Mas aí gera uma outra questão. Voluntariedade ganha jogo? Mas precisa. Não, ganha jogo? Não sei, ajuda. Ajuda. Não ajuda? Não sei. A gente tá vendo eu não tenho essa certeza. Porque, por ajuda. exemplo, se levarmos em consideração, vou voltar um pouquinho no tempo, 1994. Na minha opinião, foi uma das melhores seleções brasileiras que eu vi jogar por conta dessa voluntariedade. Mas quem decidia os jogos? Era sempre o Romário, é o talento. O talento resolveu o jogo. Mas só a técnica não ajuda. Aquele futebol de 94 é um futebol de 20 anos atrás. Foi um futebol burocrático. Foi um futebol burocrático. Hoje, futebol... Mas quem resolveu era o talento. Mas hoje o Romero não se enxerga no Romero esse talento de resolver qualquer situação em que o Corinthians precise de alguém para solucionar os jogos. Mas hoje o futebol é físico, é tático e precisa ter aplicação. Sem isso você não chega em lugar algum, certo? A gente está falando aqui de times tecnicamente bons que não estão dando o seu melhor, por exemplo, você tem o Palmeiras. E times que só têm a voluntariedade, se você não tiver um mínimo de técnica, também não vai dar certo. Agora, o Corinthians no começo do ano, qual era a crítica ao Corinthians? Esse elenco é horrível. O time vai brigar para não cair. Passa o microfone que eu quero ver. Mas é a quarta força, que é o que você me apontou. O time vai cair. Quem é Pablo, que vocês contrataram? Quem é Pablo? O que o Corinthians fez? O que o Carille fez? Vamos fazer aqui o esqueminha aqui atrás, fechar a casinha, jogar em velocidade e com voluntariedade. Porque se o cara não correr no 4-1-4-1 lá dele, faz água. Eduardo Batista fez água com 4-1-4-1 no Palmeiras. Então não é bom ter os caras voluntariosos também no time? Não é não, Diego? Então, acho que não pode ser nem 8 ou 80, porque dar sangue eu também dou. Pode me chamar lá, me põe com a camisa do Corinthians que eu vou correr pra caramba. Mas aí eu não consigo dominar também uma bola e dar um chute certo. O ideal é ter um equilíbrio entre a questão técnica e ser voluntarioso. Tem que ser as duas coisas. Uma só não dá. Eu lembro assim de um jogador do Corinthians que eu acho que tecnicamente era abaixo da média do desejável, mas era extremamente voluntarioso e agradava muito a torcida do Corinthians, que era o Jorge Henrique.
É um jogador extremamente voluntarioso. Que corintiano não tem boas lembranças do Jorge Henrique? Eu acho que no caso do Romero, além dele ser limitado, ele também é prejudicado por esse esquema do Corinthians que privilegia a defesa. Mas, de uma maneira geral, mesmo se não privilegiasse, se o Corinthians fosse um time ofensivo, eu não acredito que o Romero ia se destacar. E, parafraseando com isso que você falou do Palmeiras, eu acho que nem toda a voluntariedade do Romero iria fazer a diferença no Palmeiras. E aí entra a questão, o que é mais interessante? Um Romero voluntarioso e nada técnico, ou o Borja, que indica ser um jogador técnico, mas também não está correspondendo, né? Então, o ideal é ter um equilíbrio entre os dois fatores, Leandro. Mais alguma coisa a acrescentar? Ele colocou bem o Jorge Henrique. Eu não compararia o Romero com o Jorge Henrique, porque o Jorge Henrique resolvia jogos. Tinha aquela voluntariedade, mas resolvia jogos. O Romero não. Se você pegar o histórico do Romero no Corinthians, ou o jogo já estava 2-0, 3-0, 2-1, o Romero ia lá e guardava o jogo. Então, quando o jogo está precisando de alguém para solucionar aquela partida, o Romero só contribui com a voluntariedade dele. Mas eu tenho certeza que se a gente for fazer um levantamento frio, com certeza algumas partidas o Corinthians ganhou por 1-0 com o gol do Romero. Tá difícil, tá difícil vir na memória isso daí. Não, a gente tem que fazer um levantamento frio. Farei, porque não dá pra gente fazer o estudo aqui no ar, infelizmente. Eu vou fazer estudo, no próximo programa com certeza eu vou trazer essa problemática pra vocês. Tenho certeza que alguns jogos que o Corinthians ganhou de 1-0, o gol foi de Ángel Romero. Eu queria ter no time um cara voluntarioso assim. Se ia ser titular ou não sei se sempre. Ia ser sombra pra muita gente. O Palmeiras tinha. Ia ser sombra pra muita gente. O Palmeiras tinha um jogador voluntarioso no elenco, que é o Luan, que hoje está jogando no América Mineiro. Só que o Luan não resolvia jogos. Ele era voluntarioso, não resolvia jogos. Vou chamar o intervalo para a gente ficar com a equipe completa. Na volta, então, você vai ter aqui a Priscila Cardoso, vai ter o Napoleone para dar os canais de comunicação para você, a voz do Napoleone também. Na volta, vamos falar justamente de Copa do Brasil. Vamos passar os classificados, os jogos de ontem, comentar em cima aí, principalmente o jogo do Palmeiras, que eu acho que a maioria acompanhou, mas eu também dei uma olhada no jogo do Sport, com a estreia de Vanderlei Luxemburgo, de volta ao futebol, professor. Então, depois do intervalo, o assunto é Copa do Brasil e no último bloco, Brasileirão. Não saia daí, ó. Beba uma aguinha aqui, ó. Tem a caneca aqui do Esporte na Rede. Vou beber uma aguinha aqui e a gente já volta.